Mas a gente sabe do poder de uma Globo no Brasil. Em que pese a pesquisa que eu comentava com você, desde a década de 70 eles têm uma pesquisa de credibilidade da televisão, né, da mídia americana, está no low histórico. Cada vez mais as pessoas não acreditam. A pergunta é, você acredita muito, alguma coisa ou nada na imprensa? E o nada cresce de forma exponencial. As pessoas perderam a referência de onde buscar notícia para valer. Isso muda muito o jogo político, inclusive. É a tese central do meu livro e do curso que eu tô, do meu curso e do livro que eu estou tentando terminar com o Flávio Quintela, que é A Morte do Jornalismo, que é efetivamente, se você olhar os números da década de 70 para cá, hoje, eu não sei, eu não vi essas pesquisas especificamente, mas vi uma agora há pouco recente, mostrando que o nível dos republicanos que confiam pouco, confiam muito na imprensa, hoje é de 6%. É isso aí, um dígito. 6%. 6%, ou seja, para quase um em cada 20. Cada 20 pessoas confiam. E 19 olham e falam assim, isso aí não é sério. Eu diria que tem um fenômeno oposto, tá? Que é até nocivo para a sociedade. Hoje, e tem a ver com o fenômeno do terraplanismo. Vou fazer a conexão. As pessoas se tornaram tão descrentes do que vem da mídia mainstream e dos órgãos oficiais, que elas passaram a usar aquilo como uma prova da credibilidade do contrário. Exato, é. Então, o sujeito fala assim, se a Globo diz que o homem pousou na Lua, o homem não deve pousou ter na Lua. pousado, Se a Globo diz que a Terra é redonda, já não gosto desse nome, Globo, então a Terra deve ser plana. Não, existe esse fenômeno. Então a Terra é plana. Existe esse fenômeno. Eu acho que isso aconteceu muito com as vacinas. Sim, tá acontecendo. Eu acho que aconteceu com a Covid, quando as pessoas disseram, se tá dizendo que tem Covid, então esse troço não existe. É um mundo mais caótico, porque perde as referências. Se os órgãos oficiais do Estado, se as entidades supranacionais, como a OMS, não são mais respeitadas, em quem vamos depositar, né, nossa confiança, porque ninguém tem tempo de submeter tudo à sua própria razão e escrutínio. Sim. O Sêneca tinha uma frase que é assim, se queres submeter tudo a ti mesmo, submeta-te primeiro à razão. Só que ninguém consegue submeter tudo a si mesmo, porque nós não vamos ter como checar, não. Eu não tenho como mandar alguém de minha confiança, ou eu mesmo ir lá na fronteira do Texas ver o que está acontecendo. Então eu preciso que alguém me mostre de forma crível o que está acontecendo na fronteira. Que é a tese do Walter Lippmann do cidadão onicompetente, é impossível. É impossível. Então precisa de algum intermediário. Por outro lado, quem, Paulo? Porque quando a gente vê o que o New York Times fez em relação à demissão do Tucker Carlson, ele está sendo chamado, pasmem, surpresa de 0 pessoas, extrema direita. Sim. O Dave Rubin, dono da bagaça aqui, criador, né? O criador, o Dave Rubin, virou e falou assim, marcando o repórter da New York Times, me diga uma causa extremista defendida pelo Tucker Carlson. Ele defende rigor na fronteira. Uau, extrema-direita. Né, o Biden mandou 1.500 pessoas para a fronteira agora, teoricamente para ajudar na parte administrativa. Mas, né, então assim, quais são as bandeiras do Tucker Carlson que realmente soam como algo de extrema direita? Não conseguem apontar. Eles substituem a necessidade de argumentação pelo rótulo, como agora estão fazendo no Brasil, o Telegram. E como é que você confia numa mídia dessa? Não dá para confiar. O outro lado da moeda que eu acho interessante é que meu pai tá aqui em casa passando uns dias e o WhatsApp dele é uma maravilha, cara, é um negócio impressionante. É assim, é a disputa com a Globo News para ver onde sai mais mentira. Cara, meu pai chega e fala assim pra mim, você viu? O general G. Dias entregou o Lula, tá aqui no depoimento, contou tudo, falou que o Lula e o Zé Dirceu estavam por trás do 8 de janeiro. Eu falo, pai, não, eu li o depoimento do G. Dias e não tem nada disso. Ele, não, mas eu recebi aqui pelo WhatsApp. Ele não tem os anticorpos. Minha mãe aprendeu a filtrar hoje em dia, mas ela mandava umas coisas. Eu acho que ele gosta. Eu acho que ele gosta. Sabe aquela coisa do tabloide? O tabloide tem é sensacionalista. Não, mas tem o tabloide sensacionalista inglês e tem o tabloide tipo Elvis e ET são flagrados no metrô de Nova York. Entendeu? Michael Jackson e Elvis estão em convenção. Sabe? E tem uma turma
pseudo-bolsonarista que surfou essa onda. Ficava o tempo todo com a história de 72 horas, que ouviu falar que ia fazer isso. Eu era revoltado com isso. E as pessoas me xingavam muito, porque eu tenho uma certa revolta contra isso, porque eu creio que essa é a justificativa. É o que alimenta o autoritarismo do Xande e companhia. Exato. Mas, por outro lado, se esses caras realmente quisessem combater as fake news, pessoas como você e eu deveriam ser os melhores amigos desses caras. Sim. Porque nós somos as pessoas que combatem as teorias QAnônicas loucas que são apresentadas nos WhatsApps das pessoas. E o que me leva à conexão que você me perguntou, como que as pessoas vão saber no que acreditar? A minha resposta é que elas vão saber em quem acreditar ou em que instituição acreditar, da mesma forma que elas desenvolvem um médico. Exato. Vai ter que ser algo individualizado. Não é mais do que um médico, na vida pessoal, na sua vida pessoal. Se você tem um amigo que é muito mentiroso, você não toda a turma tem um mentiroso. O Pedro e o lobo. O cara chegou a 6ª vez, o cara falou que tinha um lobo no quintal dele. A 7ª, meu amigo, se tiver paciência, merece ser engolido. Exato. Então, assim, as pessoas vão ter que desenvolver filtros. Assim, eu confio naquele fulano para determinados assuntos. Exato. Que tem isso também. Se eu começar a falar aqui de física quântica, desconfia. Porra, era quando o Olavo começava a falar de ciência, sei lá. Exato. Você fala, não é essa a área do cara. Exato. Então você vai ter que selecionar os papas de determinados temas. Não é o Alexandre de Moraes. Não é o Alexandre que vai determinar. Não é. Esse assunto da PL da censura e a postura do Telegram, logo depois da Meta, do YouTube também, do Google. Cara, isso é tão escandaloso, é tão evidente que não tem nada a ver com combater fake news, tem a ver com censurar e perseguir um espectro do debate político, que, meu Deus do céu, será que eu me pergunto se tem alguém ainda com dúvida disso? Eu acho que não. Isso eu acho que não. Né, tá escancarado demais o jogo deles. E curiosíssimo, né, Paulo, que era urgente, aprovaram a urgência e suspenderam. Então deixou de ser urgente para salvar as crianças. Não, pode aguentar mais um período aí para ver se solta aí 10 bilhões de orçamento secreto, que abre aspas, o maior escândalo de corrupção do Brasil, fecha aspas, Lula disse, né, e hoje mandou soltar 10 bilhões, para ver se reverte os votos. Mas em paralelo, tentaram ali fatiar para votar o interesse da Globo, que são milhões de motivos que ela tem interesse nesse PL, né? Que é para poder remunerar o trabalho jornalístico, que as redes sociais não pagam. Qual é o peso que você dá a esse troço hoje? Você acha que a bancada da Globo é maior do que a bancada do PT? Vamos voltar àquela discussão eterna da briga dentro do sistema. Porque o Brasil, outro dia me ligou um amigo meu, que foi braço direito de um desses barões da mídia no Brasil, que eu vou evitar dizer qual, mas digamos que é muito poderoso, e que fez o L. E ele dizia, Rodrigo, a gente sabe que o Brasil tem dono. Sei lá, 100 pessoas, chuta aí. Juntar alguns industriais grandes. 500, mas... barão da mídia, alguns empresários grandes, empreiteiro. Essa turma que o centrão fisiológico é despachante dessa turma. Esses caras não queriam o Lula, a gente sabe que eles tentaram produzir a terceira via. Aí eles tiveram que engolir um remédio amargo, que era o Lula, junto com o Dirceu, Gleisi, Janones e companhia. E essa turma tá incomodando, porque a gente vai falar um pouco de economia, Banco Central, e os caras pisaram no acelerador, né? O Ciro Gomes, profeta. Ele falou, vai ser uma tragédia e ainda cantou a pedra. Vai acontecer isso. Só errou o banqueiro na economia. Colocou o poste, que era o Haddad. Mas as coisas estão degringolando muito rápido. E esse sistema está desconfortável. Então você começa a ver o Estadão subindo o tom no editorial. Você começa a ver, né, a Globo. A Globo ainda tem lá uns assessores petistas que merecem prêmios. Assim, Miriam Leitão, pra que precisa de SECOM, né? Mas enfim. Sempre foi tucana. Engraçado que a Miriam Leitão, ela foi dando uma guinada à esquerda cada vez maior. Voltando a casa, né? Voltando a ser a Amélia do PCdoB. Sim. O meu ponto é o seguinte, Paulo. Começa esse racha a ficar mais evidente. O sistema tá desconfortável. Essa é a nossa esperança. Em quanto tempo acontece esse racha para valer? Porque o Alexandre de Moraes, que é um cara do sistema tucano, do Temer, do Alckmin, não é do Lula, ele ainda está muito alinhado ao Lula, me parece. Eu acho que existe ainda muita convergência de pauta, especificamente nesse assunto do PL das fake news. Existe uma tendência global
Não é, isso é importante que as pessoas entendam. Às vezes a gente fica olhando o Brasil dentro do Brasil, mas é importante entender que existe um sentimento global de reversão de um pilar que é a liberdade quase absoluta de expressão. Então, os americanos, depois que os americanos enfiaram esse troço logo na primeira emenda, né, que foi uma coisa bastante inovadora, e o Ocidente, nunca no mesmo grau que os Estados Unidos, incorporou a liberdade de expressão como um princípio estabelecido, né? A Carta dos Direitos Humanos das Nações Unidas tem lá liberdade de imprensa, liberdade de expressão como direitos fundamentais do ser humano. Isso havia um consenso já. Era uma discussão que o mundo ocidental... Os liberais tinham vencido, os liberais clássicos. Tinham vencido. Porque isso vem desde John Milton, a briga por isso não era trivial. Sim. Muita gente falava assim, mas você não pode deixar falar o que for, porque vão seduzir os pobrezinhos, não sei o quê. E muita gente liberal clássica, ou gente como o próprio John Milton, defendeu o seguinte, o John Stuart Mill, você tem que confiar no indivíduo. Ele tem que ser o filtro, senão você vai ter um Estado totalitário. Que era o que a gente estava falando da questão da credibilidade, de como que as pessoas vão filtrar quem vai ter credibilidade ou não. A gente vai confiar no indivíduo. Eu prefiro que cada um tenha o problema de cuidar e ter a sua própria responsabilidade do que uma figura... Mesmo sabendo que muitos vão ser enganados pela Globo e outros pelo WhatsApp do seu pai. Exato. Mas é cada um com seus problemas, né? Cada cachorro que cuide das suas partes.